Pergunta, como é que chama esses incel, que é o que é celibatário involuntário. Ou seja, ninguém é uma geração nova que chama-se incel. Isso é muito moderno, viu, gente? Certo. Muito. Os mais velhos que nem eu não sabem, incel parece uma empresa. De telefonia. Incel é cel de celibatário e indi involuntário. Ou seja, parece que tem uma juventude agora que tomou, porque o homem sempre foi o cara que tomava, porque você chega na mina e a mina sempre te dá uma esnobada. Sim. E a gente não, mas sempre foi assim, né? É um jogo. Faz parte do jogo da conquista. Taxa de rejeição. Faz parte do jogo. A gente sempre jogo da conquista. Isso, a gente sempre ser subjugado pelas mulheres. Isso é interessante até na arte da conquista. Sim, na arte da sedução. É uma arte, realmente. Isso. Essa juventude nova, esses incel, não querem mais ter sexo. Por quê? Por que aconteceu isso? Você sabe que a gente já tem estudo mostrando que as gerações antigas tinham muito mais relações sexuais do que a geração nova, né? Então, acho que a tecnologia, a informação, a internet, ela ajudou muito a gente a se aproximar como sociedade, mas afastou muito a gente pessoalmente. Então, o que acontece hoje em dia é que, principalmente os rapazes, eles têm uma ansiedade muito grande, eles têm uma disfunção erétil por ansiedade. A molecada, mesmo moleque, não velho, moleque. Molecão mesmo, assim, por ansiedade. Brochinha já? Brocha na tem? Já. Que coisa horrível. Júnior, um pequeno brocha. Pequeno brocha. Mas pela ansiedade. Pela ansiedade. Então, assim, porque vai conversar com a pessoa. E eu até brinco, eu falo muito nas redes sociais. Eu falo, gente, vocês têm que parar com esse negócio de mandar nudes antes de conhecer a pessoa. Verdade. Porque hoje em dia eu escutei os meninos falando assim, não, manda nudes pra ver se vale o Uber. Oi? Putz. Não, mas então, doutora, mas e isso antigamente não, a gente tinha que sair, conversar, olhar no olho, pegar na mão, sentir o cheiro, lógico. Alguma coisa, tinha um contato. E hoje em dia não tem mais esse contato tanto. Você bota o match pra cá, o match pra lá, arrasta, vai. Mas isso... Então o contato social, o contato físico das pessoas tem diminuído e isso está fazendo com que a atividade sexual... Mas isso não é bom? Pra quê? Não. Eu penso, porque eu já sou velho. Sim. Todos os relacionamentos que eu tive na minha vida foram com pessoas próximas. Ou é um amigo que conhecia a pessoa. Geralmente. Ou... Amigo, não, é porque geralmente os amigos, você foi para uma festa, um amigo apresenta, você conhece a pessoa num universo. Acontece bastante. Você conhece a pessoa num universo pequeno. Com esse negócio de... Como é que chama? Aplicativo de relacionamento. Tinder ou Grindr. Os caras vão pá. Carioca, um amigo meu. Você parou. Tô na pista, compadre. Tô voando, compadre. Milhares de mulheres. Eu falo, isso deve ser bom. Isso é ruim, então? Depende muito do objetivo. Eu acho que tudo é muito bom dependendo da forma como a gente usa. Eu ainda prefiro as interações sociais, as interações humanas, porque afinal de contas, quando a gente está casado, quando a gente está dentro de um relacionamento, você precisa estar com a pessoa que você curte, com aquela pessoa que tem valores. Não com a pessoa que você viu que você deu um match que tem só uma aparência bacana. A aparência acaba com a idade. Não é verdade? O que fica dentro dos relacionamentos é a interação e a capacidade que a gente tem de se comunicar, é a capacidade que a gente tem de valores em comum dentro desse relacionamento. É construir uma vida juntos. E eu acho que hoje está tudo muito volátil, muito rápido, muito fútil, muito superficial. Então acho que falta um pouco de profundidade. E aí quando eu falo com o jovem, eu sempre falo isso, cuida, respeita, tenha respeito pelo outro, se aproxime, fale quais são os seus valores. Eu acho que autoconhecimento é tudo. Então quando a gente se conhece, a gente sabe se a gente prefere mais uma pessoa que seja mais intelectual, você quer uma do esporte, o que é que você quer? E tem gente que não sabe nem o que quer da própria vida, como é que você vai esperar que o outro traga soluções para a sua vida, entendeu? E isso acaba resbalando na parte sexual também, porque se você só vai, o que aconteceu com a internet também? Antigamente, o cara para ver uma mulher pelada tinha que esperar o amigo assinar Playboy, e era uma Playboy para a rua inteira, era aquela ali, entendeu? O que pegava por último, as páginas já vinha meio grudada. Eu tinha o livrinho da Avon. Revistinha da Avon. Eu ficava olhando na Avon. Era os primeiros... Da minha avó. Isso, exatamente. Era isso mesmo. Ela ia comprar batom e você... A minha avó falava, cadê o livrinho da Avon? Tava no bidê escondido. Pegava das campanhas passadas. Hoje em dia, o que acontece? Cara, você tá no seu celular aqui, ó, pipoca um monte de foto, vídeo e tal. E isso daí, até
a gente hoje tem um tipo de problema também, que é a pornografia digital, que antigamente não tinha, que está levando muitos homens também a ter problema de disfunção erétil. Por quê? Porque gera uma ansiedade muito grande, e aí quando você está no vídeo, você bota o tempo que você quer, o time que você quer, a pessoa que você quer, do jeito que você quer, e aí você tem uma descarga dopaminérgica. Você e aqueles pau grande, né, doutora? Você é louco, parece um hidrante. Não é, porque daquele jeito a vida real. Não é, né, doutora? Não é daquele então, jeito gente, você que costuma ir lá no site Xvideos, pinto não é daquele jeito. Não é. A doutora que tá falando. Não é. Fica tranquilo. Jeito lá, não. Fica tranquilo com o amendoinzinho. Isso. E a mulherada também não é aquela performance toda ali, não, gente. A gente precisa entender que é um vídeo. Só que quando você tá assistindo o vídeo, você coloca sempre nos 3 minutos que você quer. E aí fica aqui 3 minutos, acabou, 4 minutos, acabou, muda 3 minutos, muda 4 minutos. E quando você tá numa relação sexual normal, não dá pra mudar de parceira a cada 3 minutos. É aquela mesma parceira ali durante um tempo. Não, se durar 3 minutos já tá bom. Então, mas diz que isso aí... 3 minutos não dá. O sexo miojo não dá. É melhor miojo. Então, mas diz que isso aí, eu também não sei, eu li qualquer coisa que diz que isso brocha a pessoa. Porque a gente tem um pico de dopamina. Isso. Que você vai acelerando. Quando você tá com uma mulher, você não tem um time, né? Você não tem um controle, né? É isso, né, doutora? E aí o máximo que você pode fazer é o quê? Mudar de posição, mas a pessoa é a mesma. Quando você já tá dentro de um namoro, dentro de um relacionamento, é aquela mesma parceria que você tem o tempo todo. E com a pornografia, você determina, acelera e cai. E aí chega na mulher, você brocha. Chega na mulher, brocha. Ó, tá vendo? Vai. Olha lá, ó, Sami. Sami, presta atenção. Presta atenção. Mas isso é muito importante. É uma aula. Ô, Kátia. É importante isso aí, né, doutora? Importante. E assim, eu não sou contra assistir um videozinho de vez em quando, de maneira alguma, até cara. Eu acho que, também. Lógico, faz uma diferenciada, eu acho super válido. O que não é válido é o vício. E quando é que a gente sabe que é um vício? Assim como qualquer outro vício... Durante o programa, né? Já tá procurando. A gente sabe que quando você começa a ter um problema de disfunção. Por exemplo, a pessoa deixa de ir trabalhar pra ficar em casa batendo punheta e assistindo vídeo o dia inteiro. É um Fala que joga pica-bois, né? E tem gente que dá atestado. Atrasa até no trabalho. Então Atestado? aí começa, dá ótima colocação. O que é vício, então? Vício é tudo aquilo que te tira daquilo que a gente chama de AVDs, atividades de vidas diárias. Então mudou o seu comportamento nas suas atividades de trabalho, de relacionamento, presta atenção que pode ser um vício. Posso... Que coisa, né, fazendo doutora? Uma reflexão. Isso aí é que nem a gente tá falando, os problemas são dessa modernidade, né? Que são os aplicativos, é você ter sexo aqui grátis o tempo inteiro. E acaba... Trouxe muita modernidade, mas a gente precisa prestar atenção também aí nos cuidados que a gente tem que ter. Eu não sou contra celular, não sou contra rede social, nada disso. Acho super válido. Mas usado na medida correta. Sim. Posso... Não, pode ir. Pera, eu vou fazer o break pro Dedê. Tá bom. Ó, doutora aqui manja, hein? Ela manja doutora mesmo. Kátia Damasceno. Tá no Instagram para você seguir a rede social da doutora. Ela é sexóloga e tá dando uma aula aqui para nossa audiência. Vai lá, Reginaldo. Queria levantar a questão, já que a gente está falando de redes sociais e também, como o Emílio falou, o lance da conquista. Eu queria saber se você nota que essa aproximação, não só pelo lance da tecnologia, é porque hoje em dia a gente tem tempos sombrios que antigamente a gente não tinha. A mulher fazia aquele charme, o homem dava uma insistida e hoje... O homem talvez tenha medo de dar uma insistida e a mulher falar, é assédio. Você acha que a rede social deu uma facilitada nisso? Porque ela está preservada ali atrás de uma tela e não sabe como vai ser. Topou, deu match, então tá tudo certo. Você acha... Tá acontecendo bastante isso, a reclamação dos homens falando eu tenho medo de chegar numa mulher e ser acusado de assédio ou não? Sim, isso tem acontecido bastante aí. E o que eu falo, o respeito ele é sempre fundamental, né? E quando a gente fala de interação humana, você nunca sabe, você pode falar uma coisa, mas você nunca sabe. Eu digo assim, ó, entre o que eu falo e o que você escuta, há um abismo entre nós, né? Então é sempre muito... Eu sempre falo pros homens, cara, não, chega junto, porque tá faltando essa testosterona também, tá faltando essa firmeza aí, mas muito por conta disso. E deixa tudo muito claro, falou, não, linda, te respeito aqui, ó, não quer, beleza, beijo, vida que segue. E todo mundo se respeitando. E a mulher também saber se posicionar ali, né? E entender que não é porque o cara deu uma cantada que aquilo é um assédio. Pô, é uma cantada mesmo. Eu até brinco, falo, o dia que eu passar na frente de uma obra, não levar um assovio, eu vou ficar arrasada com isso, caramba. Então, mas doutora, mas autoestima. então,
Mas aí... A gente brinca assim. Então a gente tem que saber levar também as coisas com mais leveza. Eu acho que a vida ela tá ficando muito encaixotadinha. Então tem que ser levado com um pouquinho mais de leveza, com limites e com respeitos, é claro. Quando é lógico, a gente fala na hora que é não, não é não. E aí a gente também tem que saber interpretar o não. Por exemplo, eu sempre falo para os homens que são casados, o não da mulher, você sempre pergunta 3 vezes. Para a mulher, você sempre tem que perguntar 3 vezes. Porque você vai perguntar para ela, amor, tá tudo bem? Ah, tá. Aí você pergunta a segunda vez, fala, tem certeza que tá tudo bem? Não, tá. Não, o que tá acontecendo? Aí da terceira vez ela fala. Quando você tá dormindo Porque já. da nossa natureza feminina, entendeu? Então os homens são muito mais objetivos, são muito mais práticos. Sim. As mulheres, nós somos muito mais emocionais. E muitas vezes a gente não quer ficar trazendo o problema pra mesa o tempo todo. Mesmo que a gente já tenha soluções dentro da gente. Entendam isso também, homens. Quando a gente vai conversar com vocês, as meninas estão por ali. Geralmente a gente já sabe a solução que a gente quer, mas a gente só quer um acolhimento naquele momento. Então o acolher é muito bom, o acolhimento é muito gostoso. Então acho que o papel do feminino, do masculino, ele tem sim os seus papéis dentro de todas as relações e a gente só precisa realmente saber se permitir vivenciar o que de melhor a vida pode nos oferecer. Mas isso aí é complicado, né, doutora? Há de existir por exemplo, diálogo. Que nem o que você está falando, isso, na minha época, que faz muitos anos. Imagina. Faz muitos anos atrás. Você chegava numa menina e você via os sinais. Sim. Porque ninguém chega, olha, eu quero te comer. A não ser o... o George Clooney. Olha, vamos sair daqui que eu vou te comer agora. Porque ninguém falava... Você vai, você olha, você vê se a menina olhou pra você, você dá uma piscadela, não é? Um beijo no canto. São os sinais que vão indo, que se você chega numa relação. Só que se a mina quiser hoje em dia, na primeira que você der uma olhada dela, ela te ferra. Porque ela fala, você está me assediando. É complicado. Então, é muito complicado porque isso é um acordo que existe entre o homem e uma mina, não é? É um acordo que a gente sempre teve. Tinder facilitou isso aí. Então, vamos sair na balada? Vamos sair na balada hoje? Diz que balada não existe mais. Acabou? Hoje em dia, por causa da rede social. Não tem mais balada. Tá vendo que tá diminuindo tudo? Então tá diminuindo festa, tá diminuindo saída, tá diminuindo interação social. Com relação a isso que você falou, eu acho que tá muito... É uma pauta muito... Eu ainda não falei isso em nenhum lugar, vou falar aqui pela primeira vez. Vendo? Mas eu acho que as mulheres, elas precisam respeitar muito, porque a tal da Lei Maria da Penha, ela veio para proteger as mulheres. E muitas têm usado de forma indiscriminada. Qualquer coisa, bota o cara na Maria da Penha. Qualquer coisa. É porque brigou, cara, dentro de um relacionamento. Às vezes você tem uma DRzinha ali com o maridão e tal. E eu já vi isso acontecendo com as amigas minhas, entendeu? O cara falou assim, não gostei disso. Ela, vou te botar na Maria da Penha. Eu falei, não é assim, porque senão você acaba deixando de usar uma lei que era para proteger as mulheres que realmente passam por situações de abuso e fica banalizando. E daqui a pouco a lei cai em descrédito. Perde também. a causa. Então, não façam isso daí. Use quando tiver que ser utilizado. E tá na balada, amor, levou uma cantada, saiba sair de uma cantada. Tá afim, beleza, não tá afim, gato. Não é doutora, pra mim. sabe que veio o cara aqui ontem, o vereador, ele falou que na balada existe agora a tábua. No fluxo, né? No fluxo, várias mulheres sentam. A mulher senta, né? A E aí mulher vem- senta. Não, 500 homens e a mina vai Ao picando. contrário, desculpa. Isso, é como se fosse a bancada aqui, ó. Aí ficam 4 ou 5 caras sentados, aí vem uma menina, senta em todas. Roleta russa de piroca. Não tinha isso moderno. antigamente. Chama desse nome mesmo. Então, Tá vendo? Lá em Brasília saiu uma entrevista essa semana de uma menina que engravidou na E não escola sabe- não desse sabe quem. jeito. Não sabe de quem é. Chama Caraca. roleta russa. Então, Tá mas isso é o É um quê? absurdo. É o tal do empoderamento? Não, eu acho que isso daí não tem nada a ver com empoderamento. Eu acho que isso é a banalização da sexualidade. E as pessoas acham que porque nós estamos numa geração muito fluida, tudo pode. Sim. Claro que tudo pode com segurança, tudo pode com respeito. Agora, imagina, você senta numa bancada com um monte de gente, não sabe de quem que engravidou, não tem nada isso. de empoderamento isso é altamente Acabou com a destruidor para sua própria vida. Isso daí é
Cara, Mas você acha que a mina, a mina que tá lá, ela não tem noção daquilo? Porque tem 14 anos. 14 anos. Menor. Não, eu sei, mas 14 anos você já tem noção, né? Sim. Ela já tem noção, né? Do que é. Por que fazem isso? 14 anos eles ainda estão muito. Confirmação, fazer parte do grupo. Tá muito, o lobo frontal tá querendo, tá perdidaço ali dentro do cérebro dele. Mas onde é que estão os pais dessas crianças que não conversaram com eles sobre sexualidade? Porque tem muita gente que acha assim: eu não vou conversar com meu filho de sexualidade porque senão eu vou estar instigando. Muito pelo contrário, a gente sabe que quanto mais nós conversamos com ele sobre quaisquer assuntos, seja sobre sexo, sobre violência, sobre drogas, sobre respeito, sobre como respeitar um homem, como respeitar uma mulher, mais esse adolescente ele vai iniciar a sua vida sexual tardiamente. Por quê? Porque ele já tem essa informação dentro de casa. Quando faz isso, muitas vezes é para se mostrar para os coleguinhas, é para se autoafirmar, é para pertencer. O que o adolescente precisa é de pertencimento. E ele vai pertencer a tribos. Né? É isso aí. Então, a gente sabe que eles estão em tribos. Então, a tribo do que senta, ela quer fazer parte daquela tribo. Mas por quê? Porque muitas vezes não teve informação dentro de casa. Então, pais e mães, conversem com os filhos de vocês sobre sexualidade. E assim, de maneira tranquila. Tu tá com 3 meninas. Mas é duro essa conversa, né, doutora? Não é nada. É a coisa mais simples É pra você, que é uma mestra moderna.